Do século XVI ao século XVII, nós tivemos a chamada União Ibérica, momento em que Portugal e Espanha pertenceram ao mesmo reino. E por quê? Porque o rei de Portugal morreu e o parente mais próximo que ele tinha era o rei Felipe de Espanha. E a partir disto, o rei Felipe de Espanha também absorveu Portugal. Com isto, nós tivemos no Brasil uma administração colonial ao formato da colonização espanhola, isto é, a partir de vice-reinos. E também dentro desse processo, que vai de 1580 até 1640, nós tivemos uma divisão ao norte e ao sul, duas administrações. Ao norte, nós teríamos a região que produziria, digamos assim, as drogas do sertão, né? E ao sul, a cana-de-açúcar, mais especificamente, como grande produto de exportação do Brasil. Essa divisão permitia que se explorasse de melhor forma a economia colonial. Outro ponto importante também dessa chamada União Ibérica foi, por um certo tempo, deixado de lado o Tratado de Tordesilhas. Lembram o que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi justamente a divisão entre Portugal e Espanha das terras na América. Havia uma divisão ali, a parte que pertencia a Portugal e a parte que pertencia à Espanha. Mas como os dois estavam sob o mesmo reino, essa divisão não tinha sentido. E ela ficou sem existir durante algum tempo. E aí, mais tarde, por volta de 1750, nós teríamos um novo tratado de divisão de terras entre Portugal e Espanha, depois que a União Ibérica terminou. Esse novo tratado é o Tratado de Madrid. E com este tratado, o Brasil praticamente chega ao tamanho que ele tem hoje, com a exceção dos territórios ali de Acre e um pouquinho mais. E por que esse tratado trouxe tantos territórios para o Brasil? Porque funcionou nesse tratado um acordo, o acordo de que ficaria com as terras aquele que as colonizou, aquele que as ocupou. E quem tinha feito isso? Portugal. Em 1621, toda essa parte aqui é desmembrada do Brasil. Então nós temos dois estados da América Portuguesa, Brasil, com um bispo lá, Maranhão, Grão-Pará, com um bispo aqui, um governador lá, um governador aqui. Os missionários de lá e os missionários daqui. Por quê? Porque a nossa economia era diferente da economia do Brasil, né? Não era plantation, aqui eram as drogas do sertão. Então a coroa portuguesa resolveu dividir essa fração, né? Essa colônia dela aqui na América Portuguesa. Era necessária essa divisão para a coroa portuguesa, para a gente também era necessário, porque não tem como colonizar essa região com a cabeça do colonizador lá do estado do Brasil, porque lá tinha mão de obra negra, lá tinha a questão da cana-de-açúcar, a grande plantação, né, da cana-de-açúcar para exportação. E aqui não, aqui nós temos as drogas do sertão, cacau, cravo, então não tem como unificar isso, tem que separar mesmo, né? Essa que foi a lógica da coroa portuguesa, que foi muito acertada. A Ordem dos Jesuítas foi criada em 1534 por Inácio de Loyola, um ex-militar, e que vai trazer para esta companhia o formato de uma ordem militar. Até por conta disso, os jesuítas serão chamados de os soldados de Deus, os soldados da fé. Claro, como uma ordem religiosa, uma companhia,
ela tinha que dar sustento a si mesma. E por conta disso, nas missões jesuíticas, os jesuítas vão se aproveitar do trabalho dos indígenas, que estão lá nestas missões sendo catequizados. Então, esses índios irão produzir, né? E essa produção ou extração dos índios das riquezas locais serão levadas pelos jesuítas à venda aos comerciantes e às vilas. Essa ordem também, ela não acaba suspensa apenas no Brasil, ela é expulsa também de outros países na Europa. Inclusive, o próprio Papa da época suspende a ordem jesuíta, porque havia um certo receio papal em relação aos jesuítas e ao poder que eles estavam tendo cada vez maior. E essa ordem é suspensa e ela só retornará no final do século XIX. Assim se forma o principal legado dos jesuítas no Brasil, principalmente voltado à educação. Afinal, foram eles que escreveram, que constituíram os primeiros manuais a respeito de educação da história, já em 1535, 1540, 1550, que era o chamado Ratio Studiorum, os primeiros manuais que vão servir de orientação, de encaminhamento para todos aqueles jesuítas que irão lidar com educação no mundo inteiro. Eles se espalharam por todo o Império Português. Até chegar um momento que, no século XVIII, a ordem cresceu tanto que começou a ameaçar alguns grupos políticos do reino e a ordem foi extinta, né? Foi justamente na década de 1750 que eles foram expulsos, os bens confiscados, né? E a ordem deixou de existir, eles voltam no século XIX e existe até hoje, né? A ordem da Companhia de Jesus ainda existe. Mas nesse momento ameaçou muito o status quo. Inclusive o principal, né, da Companhia de Jesus era chamado de Papa Negro, né? Por causa da roupa negra, a túnica preta, né? Então era um poder que estava se comparando ao poder do Papa, né? A companhia era uma ordem diferente, pelo seu poder político, poder econômico, também na educação. A educação é um poder muito grande, porque influencia as pessoas, não é? Cria mentes, não é? Bem, e por ser tão poderosa, a Companhia de Jesus foi expulsa 3 vezes aqui do estado do Maranhão, no Pará, porque ela usava todo esse poder dela econômico, inclusive, para ir contra os colonos, para defender os indígenas. Então, em 1661, logo no início então, da missão jesuítica, ela foi expulsa, os padres foram expulsos. Inclusive, foi expulso logo de cara quem? O Antônio Vieira, que era o grande problema dos colonos, né? Porque o processo de conversão, ele tem muitas controvérsias. Não é uma coisa muito fácil de compreender, não dá para a gente negar que houve, de fato, né, uma tensão, né, da parte dos índios com aquela cultura nova que chegava aqui no Brasil. Foi tudo muito, diria, complicado no início, não foi fácil. No início de séculos, a gente pode assim afirmar, mas no primeiro momento, a intenção da igreja era converter os índios, converter para que eles pudessem, de fato, ter uma fé em Jesus Cristo, uma fé na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o papel de conversão, ele acompanhava outros papéis também interessantes. Por exemplo, transformar esses índios em uma mão de obra fácil, barata e educada para o trabalho. Foi uma aposta muito grande do rei de Portugal.
e foi essencial, porque a partir do momento que os missionários começaram a agir, porque a gente tem várias fases dessas missões. As primeiras missões que vieram com Tomé de Souza, em 1549, Nóbrega, né, todos eles, Aspilcueta Navarro, o padre Francisco Pires, que fundou ali a ermida do Arraial da Ajuda. Todos eles realizavam missões itinerantes, ou seja, eles iam até as aldeias, realizar as missões, realizar missa, batizar alguns indígenas e voltavam. Ou seja, os grupos indígenas continuavam nas suas mesmas aldeias, as suas aldeias originais. Só que isso não funcionou muito, porque quando o padre virava as costas, voltava tudo ao normal. Todo mundo tinha esquecido. Esquecido não, para eles era mais participar de uma coisa, de um evento, do que se transformar em cristão automaticamente, né? Então o padre voltava para sua casa, para o colégio ou para a casa de jesuíta, a residência, e a aldeia voltava a ser o que era normalmente. Então, depois de um tempo que esse projeto não deu certo, essas missões itinerantes, que os jesuítas criam uma outra estratégia, que é a criação do aldeamento. O que é aldeamento? O aldeamento é a criação de uma aldeia não original, próximo às povoações portuguesas. Então, você tem povoações portuguesas e você tem ao redor delas esses aldeamentos, que são aldeias criadas por padres jesuítas, padres da Companhia de Jesus. Esses índios, eles eram descidos, que é o termo que se usava na época, né? Fazia alusão ao sertão como uma parte de cima e o litoral como uma parte de baixo. Então, esses índios, eles, segundo a lei, eles deveriam descer espontaneamente ou voluntariamente, e eles viviam nesse aldeamento. Então tinha a igreja, tinha a casa dos jesuítas e tinha a casa dos índios. Esse formato tradicional que a gente está vendo mais ou menos aqui, né? Uma igreja na ponta, um quadrado e as casas ao lado, pintadas de cores, cada uma com uma cor diferente, para saber o que é que estava acontecendo em cada casa. Então, a partir desse momento, você tem um processo radical de inserção desses índios numa lógica europeia, numa lógica cristã, né? Porque eles vão viver ali. Então, de manhã cedo eles têm que aprender a rezar a missa, eles são treinados para um ofício, eles vão ser carpinteiros, eles vão ser construtores, eles vão ser pescadores e eles vão atuar diretamente a favor da colonização. Então, uma vez catequizados, aprendendo a língua portuguesa, né, já inseridos no cristianismo, já com uma profissão, a ideia é que esses índios passassem a formar uma mão de obra especializada para os colonos. Só que esse projeto era um projeto a longo prazo e deu problema com os colonos, porque os colonos queriam escravos imediatamente. Então muitos colonos passaram a atacar os aldeamentos jesuíticos, né? Passaram a capturar esses índios que estavam nos aldeamentos para trabalhar diretamente em suas fazendas. Então você tem, ao longo do século XVI e XVII, uma série de conflitos entre colonos jesuítas. Você tem expulsão de jesuíta, né, da colônia, em função desses conflitos, porque os projetos eles têm temporalidade diferente. O projeto do colono é imediato, o projeto do jesuíta é a longo prazo, né? Transformar toda aquela população em uma população cristã, com um ofício e que atendesse às necessidades da colonização portuguesa. E outra coisa muito importante desses aldeamentos é que eles serviram como base de defesa da colônia. Então, por que você colocar aldeamentos próximos às povoações e aos engenhos? Porque esses aldeamentos também deveriam servir como pontos estratégicos de defesa, de ataques de outras nações e de ataques de indígenas também não afeitos à colonização. Então você tem esses índios defendendo, por exemplo, a Bahia da invasão holandesa. Quem praticamente expulsa os holandeses da Bahia em 1624 são os índios. Toda a resistência aos holandeses da Bahia, quando o capitão capitulou lá na sede do governo geral, foi articulada pelos padres da Companhia de Jesus em um aldeamento jesuítico. Ou seja, a capital foi transferida lá do Palácio do Rio Branco para o aldeamento de Espírito Santo, que é onde é a Vila de Abrantes hoje em Salvador. O processo de defesa foi todo gerenciado a partir desse aldeamento. E quem expulsa os holandeses da capitania da Bahia são os índios. Inclusive, tem cartas de holandeses falando assim: o que é isso que eu nunca vi? Que guerra é essa? Né?
é a Guerra Brasílica, eu não estou entendendo nada dessa Guerra Brasílica. Eu não sei, estava o holandês aqui, de repente vinha um bocadinho do mato, atirava um bocado de flecha e corria para o mato de novo, né? Porque a guerra na Europa naquele período tinha lugar marcado, né? Olha, a gente vai se encontrar, o exército meu vai encontrar com o seu, 2 horas da tarde, a gente vai fazer uma fileirinha e vamos conversar, se não der certo, um ataca o outro. A Guerra Brasílica dos índios era diferente, eram guerras de guerrilha, eram pequenos ataques. Então os holandeses enlouquecem, não conseguem sobreviver a esse ataque e caem fora, eles fogem, não conseguem resistir a esses ataques indígenas. Tem outro elemento importante que é o fornecimento de alimentos, né? De víveres, sobretudo, né? Principalmente naquelas capitanias em que não se produzia. Salvador, por exemplo, né? Salvador é uma cidade razoavelmente grande para a época. Era uma cidade comercial e portuária, não produzia alimentos e boa parte desses aldeamentos eles produzem farinha, né? E produção de víveres, né? Os jesuítas têm um trabalho muito importante nesse sentido, né? Eles fazem verdadeiros laboratórios de botânica, né? Eles conhecem as ervas e plantas da terra, eles fazem catálogos dessas plantas, né? O nome científico, o nome usual, para que serve essas plantas, né? Qual o tipo de medicina que pode se aplicar com elas, onde encontra essa planta e um desenhozinho dessa planta, né? Você tem uma série de tratados elaborados pelos padres da Companhia de Jesus, né? E você tem também um processo interessante que é o processo da língua propriamente dita, né? Porque quem começou a entender o tupi e a língua que eles chamavam de língua brasílica foram os missionários, né? Inclusive você tem uma Anchieta produzindo a primeira gramática tupi do Brasil, né? Da história do Brasil. Então, boa parte desses jesuítas eles vão ser língua da terra, né? Eles vão ser tradutores e vão solidificar, né, o que se chama a língua brasílica, né? Que não é nem um tupi puro e nem um português puro. É uma fusão entre tupi e português, que era o que se falava até as reformas pombalinas, por exemplo. Até a metade do século XVIII se falava essa língua, chamada língua brasílica, né? Que é importantíssimo e interessantíssimo também, né? Você imaginar, né, como uma pessoa, um missionário, sai da Europa e vem para cá e entra em contato com povos totalmente diversos, conhece essa língua, sistematiza essa língua, né? Conhece essas plantas, sistematiza essas plantas, né?